Vamos concluir nesse vídeo a implementação da interface Qt para o jogo da velha, na qual os jogadores são representados por caracteres X e O. A gente vai colocar um QLabel dentro de cada um daqueles espaços. Esses QLabels têm de ser criados dinamicamente por alocação dinâmica. É isso que está sendo feito aqui. Eu fiz um for de 0 a 3, J de 0 a 3, criei um new QLabel e guardei uma variável prove, que é um ponteiro para QLabel. Eu vou já mudar as propriedades dele. Do mesmo jeito que a gente mudou para esses QLabels aqui que tinha nome, eu vou mudar também para os QLabels que eu acabei de criar. Vou mudar o alinhamento dele para centralizado, igual aos outros, e vou mudar o background dele azul claro, ciano claro. Então, esse QLabel que foi alocado dinamicamente, agora eu vou inserir na minha tabela na posição IJ. Para isso, a gente vai chamar uma função da QTableWidget, setCellWidget. É uma função que você manda inserir tal objeto dentro de tal célula. Dentro da tabela, a gente pode botar qualquer coisa ali dentro da tabela, até outra tabela. Mas no caso, a gente vai simplesmente colocar um QLabel. Essa função setCellWidget requer 3 parâmetros, a linha, a coluna e um ponteiro que aponta para o objeto a ser incluído. Aqui vai valer aquela questão de sistema parental. Esses ponteiros aqui, como estão sendo inseridos dentro da QTableWidget, eles serão considerados como filhos dela e, por exemplo, cada vez que a tabela for extinta, a própria destrutor da tabela já vai, por exemplo, dar o delete para liberar esta área de memória aqui que a gente alocou. Aqui eu vou criar uma função auxiliar, que eu vou usar várias vezes, por isso que eu vou transformar numa funçãozinha. Vai ser um método da minha classe que vai exibir o conteúdo daquele label. Como é que ele vai fazer isso? Puxando do objeto da classe jogo da velha. Para isso, é necessário que a gente introduza agora um jogo da velha nesse nosso sistema. Um objeto da classe jogo da velha, que é aquele que contém a informação. Vamos fazer isso. Eu vou criar na minha classe Qt main jogo da velha 3 funções privadas auxiliares para fazer a exibição dos elementos. Uma função foi essa que a gente acabou de ver, exibir imagem, que vai exibir o conteúdo de uma célula da tabela. Vou criar uma outra que exibe o conteúdo daqueles 2 quadradinhos que estão do lado direito da minha interface, ou seja, quem é o jogador da vez e quem é o vencedor. E vou criar uma terceira função que exibe aquele que aparece embaixo no status, o número de casas do jogador X e o número de casas do jogador bola. Para isso, eu vou aqui no main jogo da velha.h, na definição da minha classe, e vou acrescentar aqui na parte privada essas 3 funções. Exibir jogadores, exibe quem está na vez e quem é vitorioso. Exibir número de casas, exibe a barra de status. E exibir imagem, essa que a gente acabou de ver, vai exibir o QLabel de uma determinada posição da tabela. Vamos usar o refactor do Qt para criar as definições. Vamos fazer primeiro a que a gente está trabalhando agora, exibir imagem. No construtor da classe MinWindow, a gente já colocou um QLabel dentro de cada célula. Então, se eu quiser que apareça alguma coisa, algum texto numa célula, é só eu alterar o texto daquele QLabel. Como é que eu altero um texto no QLabel? Chamando a propriedade setText daquele QLabel. Então, o que é que eu tento fazer aqui na função exibir imagem? Primeiro, recuperar o ponteiro que aponta para o QLabel que está dentro da célula que eu quero. A função que eu vou fazer é a função de consulta associada a setCellWidget. setCellWidget, eu alterei o ponteiro de uma célula. Agora eu vou utilizar a função cellWidget para recuperar o ponteiro que aponta para o objeto que está armazenado dentro daquela célula daquele widget. Eu vou criar um ponteiro para QLabel e vou usar a função cellWidget. Eu quero saber qual é o widget que está dentro da célula IJ da QTableWidget. Eu preciso fazer uma conversãozinha de tipo, porque esta função aqui sempre retorna o endereço como ponteiro para o widget. O que eu tento fazer agora é usar a função setText e alterar o texto deste QLabel. O que é que eu quero que apareça naquele QLabel? Eu quero que apareça o conteúdo da célula correspondente no jogo da velha. Então, de alguma forma, basta que eu crie uma variável do tipo jogo da velha, que eu vou chamar de JV. Em seguida, eu uso o método add da classe jogo da velha, que a gente viu no vídeo anterior, para retornar dessa variável JV o char correspondente ao elemento linha I, coluna J. Esse char
eu gero uma keystring a partir dele, a classe keystring do Qt tem um construtor que gera uma keystring a partir de um char, porque o parâmetro da função setText precisa ser uma keystring. Então, com isso, o conteúdo da célula está alterado para exibir o caractere correspondente ao jogador que ocupa esta determinada célula. Agora, só falta eu criar uma variável JV que seja do tipo jogo da velha e que faça parte dos dados membro da classe main jogo da velha. Para isso, nós retornamos ao arquivo main jogo da velha.h e vamos adicionar um dado membro privado desta classe JV do tipo jogo da velha. Ao tentar acrescentar isso aqui, o próprio sistema já indica que ele não sabe ou não conhece esse tipo. Jogo da velha porque a gente não deu o include ainda. Então agora sumiu a mensagem e nosso programa já começa a interligar as duas classes. Vamos fazer também a função que exibe o jogador da base e exibe o jogador vitorioso. Para isso eu uso o método de consulta jogador vez da classe jogo da velha, esse método aplicado em cima do objeto JV que a gente acabou de incluir lá no main jogo da velha.h como um dado privado da classe Qt. Então esse método de consulta aqui vai retornar um caractere, eu converto para uma string e uso isso para dar um setText no QLabel imagem da vez, que é aquele do lado direito da interface que exibe quem é o jogador da vez. E faço a mesma coisa com o QLabel image vencedor, que é quem exibe quem venceu o jogo até agora, utilizando o método de consulta vencedor da classe jogo da velha. Agora que temos a função exibir jogadores, vamos chamá-la aqui no construtor da classe main jogo da velha, para que quando a janela seja criada, já chame também essa função exibir jogadores, do mesmo jeito que ela chamou que exiba as imagenzinhas do QLabel. Uma última coisinha que falta ser feita, a gente acrescentou aqui no main jogo da velha.h um novo dado membro privado da classe main jogo da velha. Então, por composição, esse objeto JV agora faz parte da classe QMainWindow. Então, nós temos de dizer qual construtor dele vai ser utilizado ao construir um objeto da classe main jogo da velha. Então, vamos acrescentar aqui que quando for chamado o construtor default da classe main jogo da velha, chame o construtor default do objeto JV. Vamos ver o que é que esse programa dá ao ser compilado. E nós já temos aqui a janelinha do jogo da velha, onde esses QLabels aqui apareceram com fundo branco, porque foi assim que eu os criei. Esses aqui apareceram com fundo ciano. Em tese, eles já estão reproduzindo o conteúdo do jogo da velha, mas o jogo da velha foi inicializado com o tabuleiro default, que é todo mundo vazio. Então, estão exibindo informação vazia. O jogador da vez é o X e o vencedor ainda não é ninguém. Esse meu jogo ainda não faz nenhuma ação, porque eu não acrescentei nenhuma interligação entre sinais e slots. Vamos voltar lá no design. Vamos primeiro criar as ações aqui correspondentes ao menu jogo. Nós temos duas ações, reiniciar e sair. Eu vou aqui na reiniciar, go to slot e criar um slot privado associado ao fato dele ser selecionado, trigger. Vou aqui na ação sair, também go to slot e adicionar a mesma ação. E finalmente eu vou aqui na tabela e vou associar um slot ao fato de dar um clique duplo. Go to slot e cell double clicked. Esse é um sinal que é emitido com dois parâmetros. É exatamente a linha e a coluna da célula que foi clicada. Vamos adicionar esses três slots. O slot que corresponde a um pedido de reiniciar do menu, o que é que ele tem que fazer? Primeiro, chamar a função reiniciar lá do meu jogo da velha. Em seguida, eu reexibo esse novo jogo da velha, que deve estar todo em branco, todas as casas desocupadas, for igual a 0 menor do que 3, j de 0 a 3, eu chamo aquela minha funçãozinha exibir imagem, que reexibe o QLabel de cada uma das células. Depois, mando reexibir os jogadores da vez vitoriosos e mando reexibir o número de casas que fica na barra de status. Quanto à função onActionSaveTrigger, essa é só chamar o método correspondente da classe QCoreApplication. E, finalmente, a função que reage a um pedido de duplo clique em uma determinada célula. Aqui o que tem que ser feito é fazer a jogada. Como? Utilizando o método fazer jogada da classe jogo da velha. Eu vou chamar de IJ aqui os parâmetros, que é a convenção que eu estou utilizando. O sinal me envia os parâmetros IJ da célula que o usuário clicou. Então eu vou testar se é válido jogar na posição IJ. Se for,
eu faço a jogada. No caso, eu mando exibir. No caso aqui, eu não fiz um for para exibir todas as 9, porque é só uma jogada, então eu exibo só aquela linha, coluna correspondente. Depois, exibo novamente quem é o jogador da vez e quem é o vitorioso e a barra de status. Se eu executo esse programa agora, ele já está com um comportamento bem próximo do final. Vamos lá, jogador X, eu clico aqui no centro, vou jogar o bola aqui, o X aqui, bola aqui, X aqui, X é vencedor. Se eu quiser reiniciar, ver no menu reiniciar, ele começa de novo. E se eu quiser sair, a opção sair. Falta agora a gente fazer a questão referente à barra de status, aqueles númerozinhos que ficam aparecendo embaixo, dizendo quantas casas tem ocupada pelo jogador X e pelo jogador bola. Existem várias maneiras de você fazer aparecer mensagens lá na barra de status. O widget do tipo barra de status tem a opção para você passar um string, ele exibe, passa um string exibe de forma temporária por alguns segundos. E tem uma opção que é a que a gente vai usar agora, que é você coloca ali na barra de status alguns keylabels. Aí quando você altera o text desses keylabels, a barra de status muda. É isso que a gente vai fazer. Então o primeiro passo, do mesmo jeito que a gente criou no main jogo da velha.h, um objeto JV para conter o estado do jogo, a gente vai criar objetos keylabel para armazenar o conteúdo da quantidade de casas que cada jogador tem no tabuleiro. Como esses objetos que são incluídos dentro de uma interface principal do Qt normalmente são dinâmicos, a gente vai criar como ponteiros para keylabel. Então, num X vai ser o keylabel que contém o número de jogadores X e num O o número de jogadores do O, são ponteiros para keylabel. A interface está reclamando aqui porque ela não sabe o que é um keylabel. Para isso eu tenho de dar include keylabel no meu ponto H. Em seguida, o que nós temos de fazer é manipular esses keylabels. A primeira coisa que nós vamos fazer, como eles agora são objetos da classe main jogo da velha, a gente tem de inicializá-los de alguma forma no construtor dessa classe main jogo da velha. Então, do mesmo jeito que eu inicializava o meu objeto JV com o valor default, esses dois ponteiros aqui, tratam-se de ponteiros, eu vou inicializar com valor no PTR. Em seguida, no construtor da classe, eu vou criar esses objetos. Esses objetos são dinâmicos. Então, após exibir as imagens do jogador da vez e do vitorioso, dentro do construtor da classe main jogo da velha, ou seja, na inicialização do programa, eu vou criar esses dois keylabels dinâmicos. Então, num X vai ser um new keylabel, cujo conteúdo inicial vai ser um tracinho, if, a mesma coisa para num O. Então, agora num X e num O já apontam para keylabels válidos. O próximo passo é associar, inserir esses keylabels lá na minha barra de status, de modo que toda vez que eu mexer no texto desse keylabel, isso se reflita numa mensagem inserida lá na barra de status. Então, para isso, a gente vai utilizar uma função do objeto statusBar, que quando a gente criou esta classe main jogo da velha como dependente da main window, então ela já tem embaixo da classe um objeto desse tipo statusBar. Objetos do tipo statusBar tem um método, uma função chamada insertWidget. Quando você chama essa função, esse widget vai ficar aparecendo lá na barra de status. Pode ser qualquer widget, mas na prática geralmente é um keylabel. Então eu vou inserir 4 keylabels, 0, 1, 2, 3, nessa ordem. O primeiro é um keylabel estático que tem só o texto jogador X, 2 pontos. Então aqui eu criei um keylabel sem nome, alocado dinamicamente, e ele é o valor 0. Lembrar que para todos esses keylabels aqui vai valer aquela relação de parental, de pai para filho, com relação ao dis, ao objeto da janela principal. Então eles vão ficar sendo filhos da janela principal. Quando for chamado de instrutor da janela principal, por exemplo, ele já libera todos esses keylabels que foram alocados dinamicamente. Então o primeiro label é um estático, o segundo label é esse num X que a gente acabou de alocar aqui. É um ponteiro que é um dado privado da classe, que tem um nome. Então, quando eu quiser alterar o número de casas X, eu altero o texto desse objeto num X aqui. O terceiro keylabel é só a mensagem jogador bola. E o quarto keylabel, o índice 3, é
o keylabel num. Em seguida, do mesmo jeito que depois que eu inseri todos os keylabels do tabuleiro, eu chamei a função exibir imagem, que vai pegar o conteúdo de cada célula e exibir. Quando eu terminei de criar os keylabels do jogador da vez e do vitorioso, eu chamei a função exibir jogadores. Aqui, quando eu terminei de inserir os keylabels, eu chamo a função exibir número de casas, que é que vai fazer com que esses números reflitam o número de casas correto da classe jogo da velha. E só nos resta implementar esta função, a função exibir número de casas, que só tem de dar 2 setText, que é alterar o texto de num.x e o texto de num.o, usando a função setText. Qual é a origem da informação desse texto? É a classe jogo da velha. A classe jogo da velha já tem um método de consulta, num.x, que retorna um inteiro correspondente ao número de casas x. Eu pego esse inteiro, preciso converter para um string, porque a função setText quer como parâmetro um string. A classe QString do Qt já tem um método chamado number, que recebe como parâmetro um inteiro e retorna a string que representa esse número, o que dá certinho aqui para o nosso caso. Então, com isso, a função main jogo da velha está pronta. Se eu compilo e executo este programa, agora nós já temos aqui embaixo a informação sobre o número de casas ocupadas pelo jogador X e pelo jogador bola 00. À medida que eu vou jogando, os números lá embaixo vão aumentando para refletir. Pronto, no final nós terminamos com 3 casas ocupadas pelo jogador X e 2 casas ocupadas pelo jogador bola.